Eu queria, antes de começar, tentar passar, e na verdade não estava no script, mas eu vou pelo menos projetar aqui algumas imagens lá da propriedade, né? E tem acho que uns videozinhos também, eu não sei se vai sair, porque está tudo improvisado aí, eu passei agora aí para o meu WhatsApp. Essa propriedade que a gente adquiriu, né? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter que sair de lá, porque era um dos bairros mais pobres, menos valorizado. Por exemplo, eu comprei a propriedade a R$4 o metro quadrado. 21 hectares, R$4 o metro quadrado. Escuta isso aqui, está chegando a R$400 o metro quadrado, lá, o valor. E o M. Dias Branco, que é dono do moinho, né, da fábrica Fortaleza, que comprou a maioria dos moinhos no Brasil, ele faleceu, mas o sonho dele era fazer uma cidade. E a cidade é bem pertinho, essa cidade. Como ele não era construtor, então ele resolveu contratar o pessoal do Alphaville para fazer para ele. De verdade, hoje tem lá a chamada Cidade Alfa, nascendo a 500 metros da nossa propriedade. E o bairro do Eusébio, nos últimos anos, cresceu de uma forma espetacular. Está virando a nova coqueluche lá do Ceará. É a Fortaleza, né? O pessoal migrando para a área do Eusébio, que é também muito vizinho. Mas eu acho que Deus tem, eu tenho certeza, Deus tem um propósito com tudo isso. Nosso terreno ficou muito valorizado, mas a gente nunca deixou de transferir todo tipo de benefício que a gente tem para a comunidade ao redor, em todos os sentidos, todos os sentidos. As histórias são das mais incríveis. Naquela área tem um centro socioeducativo que cuida de menores, né? E a igreja praticamente administra aquele centro. O governo já quis nos dar a tutela, não só daquele centro socioeducativo, mas de outras unidades. Só que, como eu descobri rapidinho, né, que era uma ONG que tomava conta dos centros socioeducativos, que tinha um orçamento de 1,5 milhão, 2 milhões ano para cuidar de um centro socioeducativo, e quando eu pedi para fazer o levantamento, né, através dos irmãos lá, que são os agentes secretos lá, e descobriram que tinha aditivos de 5 milhões. E, na verdade, o que eles faziam pelo centro socioeducativo certamente não chegava a 500 mil de gasto. Então, tem um orçamento de 2, tem aditivo de 5 e não gastam 500. Então, você imagina para onde vazava tudo isso. Eram gangues formadas por políticos, advogados, desembargadores e facções, tomando conta dos presídios. Então, eu disse para o secretário que eu não ia entrar naquela, que eu não queria morrer mais cedo. E eu disse, o Estado tem que tirar esse pessoal daí, e depois a gente pode ajudar e assumir. Como não é o nosso negócio, como igreja, né? Então a gente apoia o Estado nessas iniciativas, enquanto igreja, mas nós não assumimos o lugar do Estado. Nós temos uma fundação em que a gente faz os convênios com as secretarias, mas não são convênios que envolvem dinheiro. Toda vez que a gente fez convênio envolvendo dinheiro, por exemplo, com a prefeitura, né, uma creche, que a gente fez na comunidade, que nós encampamos a creche e fizemos um convênio, nós nos esbarramos com os esquemas que são normais na maioria das prefeituras, pelo menos no Ceará. Tinha um cara lá que fazia toda a licitação de tudo quanto era material, e ele já veio com a coisa pronta, eu disse, não vamos fazer isso. Ele disse que eu não iria conseguir, eu montei um esquema na área do nosso financeiro, que é muito competente, e nós fizemos, então, toda a tratativa burocrática a partir da própria igreja, da própria fundação. Dei trabalho para o pessoal da secretaria da municipal. Eles diziam, por que você está fazendo isso? Tem outros caminhos muito mais fáceis, só que o caminho mais fácil é o caminho da propina. Então, mas foi tão burocrático, tão complicado, que acabou não valendo a pena. No final, você nem recebe do mês como tem que receber, e você acaba colocando dinheiro em cima como igreja, então não vale a pena. A gente está no business de construir casas, cuidar das famílias, até asfalto a gente já fez,
No interior, até açude, a gente já fez um açude, custou R$100 mil. O governo do estado do Ceará foi no Jornal Nacional dizendo que era o novo açude inteligente do Ceará, né? E açude construído pela igreja se tornou açude do governo, né? Porque o açude foi construído em meio a duas grandes montanhas e o sol não bate pela manhã nem à tarde. Então, lá em Canindé, na região mais seca, é o único açude perene que tem na região ali. Foi um milagre de Deus construído para aquela comunidade chamada Barra do Bento. Muito pobre, mas que hoje tem o pastor, tem a comunidade. É tão pobre que um irmão da igreja comprou a propriedade da cidade todinha ali, do povoado. Ele comprou e aí deixou que a associação dos moradores tocassem o município. O município não, na verdade é uma vila, né? Mas é uma vila que tem um açude perene, caprinocultura, todo desenvolvimento ali, autossustentabilidade, tudo feito por pessoas da comunidade. Uma mocinha ali estava do lado da máquina de café, né? Eu disse, eu queria um café aí. Eu disse, eu estou aqui para ajudar. Tu faz aí o café, né? Ela fez o café, olhou para mim. Aí eu disse para ela, você já viu aquele pastor que vai no púlpito, ele prega e o povo é curado, os milagres acontecem, a unção é distribuída? Ela disse, eu já. Eu disse, você sabia que aquele cara lá que faz isso, ele tem a mesma unção, o mesmo poder, ele libera o mesmo poder que você está liberando para me servir aqui agora? Ela regalou os olhos, né? E disse, é assim. Menina, se você fizer isso na força da tua carne, não vale nada. Mas com esse seu coraçãozinho aqui, você fazendo no Espírito de Deus, tem o mesmo poder, se não mais. Ou o mesmo valor, se não mais. Né? É muito lindo isso. Eu vou no banheiro ali, já conheci o rapazinho que está lá, né? De amarelinho. Mesma coisa eu digo para ele, porque é assim que eu faço, para todo canto que eu vou. Porteiro lá na IBC, às vezes eu sou barrado. O cara tem uma entrada VIP lá, do pessoal idoso, do pessoal que está de cadeira de roda, né? Mobilidade e tal. Aí tem o estacionamento maior e tem aquele lá. De vez em quando eu paro lá, o cara, o senhor vai para onde? Eu disse, eu vou para a igreja aí. Eu disse, mas o lugar de estacionar é lá no outro lado. Eu dou ré e vou lá, tá bom, beleza. Eu não tenho canto meu lá de estacionar, né? E tem porteiro que não me conhece, a igreja é grande. Então o porteiro contratado recentemente, ele bota o pastor para estacionar lá no final. E eu vou. Às vezes acontece de eu chegar lá e o cara diz, ei, o senhor vai para onde? Tá. Aí o outro que está perto diz, rapaz, é o pastor. Aí o cara, isso, me perdoa aí que eu não sabia. Aí eu encosto o carro, desço do carro, dou um abraço nele. Disse, meu irmão, não tem isso aqui não. Eu vou para qualquer canto, qualquer lugar. É muito lindo isso, né? Assim, são detalhes bobos, exemplos bobos, mas que diz muito de como você valoriza e de como você se porta e se comporta em cada área. E você não perde autoridade, você não deixa de ser amado, né? Porque são coisas que você conquista de outra forma, né? É muito legal isso aí. E assim é o que Deus está fazendo. Tá no ponto aí já? Já decoraram o telefone do Pedro? Já. Deu tempo, né? Eu vou ver se eu mostro aí algumas coisas. Não sei como é que vai sair, se vai sair. Meu WhatsApp é o segredo aí, ó. Esse primeiro, o senhor quer? Bate esse aí para ver. Hoje pela manhã, no meu devocional, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, Davi diz assim, a minha geração está de bem com Deus. Eu me senti muito feliz, porque eu acordei com a minha mulher mostrando fotos dos antepassados, da família dela, que conheciam Jesus, e foram passando de geração em geração a palavra de Deus para ela, que passou para mim. Juntos constituímos uma família. Minhas filhas creram em Jesus, foram batizadas, hoje casadas, e agora eu tenho o privilégio de ter uma neta, que também está recebendo Jesus e sendo batizada. A minha geração está de bem com Deus. Minha esposa, a sua geração também está de bem com Deus. E se
O passado não foi como você gostaria. Sempre é tempo de recomeçar. Não perca a esperança no projeto divino. Sempre é tempo de recomeçar. E hoje, com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu através desta comunidade, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas, nesta hora nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastor Osmar que está com a gente, minha neta, meu genro. Um ex-traficante. Prepara o outro. Falando sobre isso, então, a cada 3 meses, mais ou menos, 3 meses, né? É a periodicidade. Nós batizamos 100, 150 pessoas. Cada 3 meses. E lá, quem é que batiza? Os discípulos. Batizam os discípulos. Então, tem filho que batiza o pai. Né? O menino adolescente conduziu o pai a Jesus. Ele vai lá e batiza o pai. Né? O pai ajuda, coopera e eu, eventualmente, eu vou lá. E esse direcionamento que dou é só uma orientação para quem nos visita, né? Ali naquele momento. E essa aqui é minha esposa. Essa é minha filha, Heloísa. E assim, então, a gente vê o poder de Deus. É inimaginável, é incontável. Mostra o outro qual é. Fortaleza Lugo, não. Batismo já foi. Embaixo, mais embaixo um pouquinho. Arraial do Milagreiro. Isso aqui é um momento que a congregação, os grupos de relacionamento, grupos pequenos, grupos familiares, como quer que vocês chamem, né? Eles se reúnem e é uma festa. Louvor. É o Arraial do Milagreiro. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada, quer viver, ter esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada, quer viver, ter esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa Olha as famílias. Olha o lugar de culto aí. Arraial do Milagreiro. E uma coisa boa que você pode trazer do Velho Testamento são as festas, né? Então nós celebramos as festas e fazemos muita festa, né? Não é só festa, mas também festa. E essa é uma oportunidade para a gente colocar a família. Nós temos muita coisa focada na família, né? E uma dessas é exatamente a festa do Milagreiro. E a festa do Milagreiro é a festa dos GRs, dos grupos de relacionamento que a gente chama, espalhados por toda a cidade. Então é um momento de descontração, a gente tira as cadeiras. Antes desse momento do arraial, as mesas são postas na propriedade e os grupos se reúnem, comem. E aí pessoas são convidadas, amigos, pessoas que chegam da comunidade, não precisa trazer comida, porque tem comida à vontade. E depois todo mundo sai pulando e dançando. Até aqueles caras, aqueles irmãozão assim que na congregação você toca, pode ser o hino que for, ele fica parado e o máximo que ele mexe é o olho, né, para um lado para o outro, censurando. Chega nessa hora aí, ele é empurrado, né, não? Aliás, eu descobri no começo do meu ministério, aqueles caras bem batistão, bem durão assim, né? Não se mexia, só as irmãs que davam uma mexidinha assim. Aí uma vez me convidaram para o estádio, né? E eu fui no estádio, um jogo assim, muito interessante e tal. Eu fui lá assistir. Eu não torço para nenhum time lá no Ceará. Aí eu fiquei pelo estádio, tá, aí eu via. Rapaz, os irmãos estavam sentados na arquibancada. Pense como os caras pularam. Eles pulavam, eles gritavam, eles... Ei, juiz, gol, ah! Aí depois, domingo, eu fiz uma denúncia pública. Eu falei, não estou entendendo não, o irmão aqui está fazendo maior auê aí diante de Deus, e a música tocando, e aí você aí parado, sentado, parecendo uma múmia,
Você é capaz de fazer tudo isso pelo seu time e não é capaz de fazer por Jesus. Tem algo errado, amigo. Bora se mexer. Sacode aí, né? Não, hein? Vibra, faça por Jesus, faça também pelo seu time. Eu gosto, eu vibro, né? Não com futebol, mas vibro com outras coisas e tal. É interessante, né? É porque o cristianismo ele é meio complicado, né? Às vezes a gente separa demais, né? Substitui. Paz com a cidade, vou mostrar um evento que nós fizemos também, que foi Páscoa, só que de paz com a cidade. 7 redutos, instituições do governo, que nós fomos lá diante deles para fazermos um manifesto. Foi lindo. Assembleia Legislativa, Fórum, IML, Praça da Imprensa. Foi um momento em que nós fomos lá dizer que nós queremos justiça, nós queremos probidade, queremos verdade. Pode botar, irmão, paz com a cidade, um pouquinho aí. Movimento organizado por igrejas evangélicas, que a gente continua, né, comigo. Essa música nasceu lá dentro da IBC também. Muita música que Deus tem dado, muita composição. Carlinhos Félix gravou. Olha lá, Palácio da Abolição, Assembleia Legislativa, IML, Fórum, Praça da Imprensa, OAB, FIEC. Quero ser as mãos que trazem cura. Aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Palácio do Governo. IML, pastor Carlos Queiroz com a gente lá. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Filhos de Deus, comunidade das mais carentes em Fortaleza também. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Cheio
uma banda dos meninos carentes lá, chama Bate-Lata, muito lindo. Amém. Talvez isso aí ilustra também uma coisa importante, né? A questão da espiritualidade encarnada, né? Nós somos muito docéticos em relação às nossas práticas, né? A gente ensina para o nosso povo que... eu me lembro quando era novo convertido, eu vi o pastor dizendo tantas almas, vamos buscar as almas para Jesus. Eu achava que os caras iam no cemitério ficar assim, né? Eu dizia, como é alma? Como assim alma? Né? Depois eu fui lendo a Bíblia, entendendo que o negócio de alma tinha a ver com o corpo todo. Né? Aí eu comecei a entender que Jesus tanto se importava com o meu espírito, meu interior, minha alma, mas ele se importava com a minha orelha, com o meu pé, minha saúde, meu tênis, meu óculos. Né? E foi a partir daí que eu aprendi e comecei a cuidar melhor da minha própria saúde. Né? Aos 65, vou fazer 66 anos de idade agora. Né? Minha esposa tem 63, né? Eu já disse para ela, é meia maratonista, né? Gosta de esporte, e a gente aprendeu, e não somente nós, mas passamos para a igreja, né? Não que sejamos fanáticos por esse negócio de dieta ou coisa parecida, mas o princípio é outro, é que o evangelho ele encarna em coisas e pessoas, né? Tem a ver com isso. Me lembro um dia... se quiser aí passar as fotos aí, pode passar enquanto eu vou falando, mas eu me lembro, recentemente, eu passei num dos córregos que tem perto da nossa propriedade, certo? Inclusive, nós fizemos a ponte naquele local, a gente construiu, aliás, asfaltou, porque a prefeitura não trabalhava aquela situação e nós acabamos trabalhando e tal. E eu cheguei no culto e disse assim, irmãos, eu passei ali agora há pouco no córrego e vi um demônio. E o povo ficou preocupado, que demônio era esse? Vamos falar sobre isso aqui também, né? Nós temos aos sábados, isso aí são famílias e grupos que se agrupam, gente da comunidade e gente fora da comunidade, pode ir passando. Né? Tem um sábado lá em que eles... a nova quadra, que foi inaugurada recentemente, onde o traficante estava jogando, acho que ele estava aí, não sei. Né? E assim por diante. Pronto, acho que está bom, acho que deu. As outras não abrem, viu, pastor? As outras não estão abrindo. Legal, tá bom. Não tem problema não. Mostrou essa da tenda, né? Vocês viram a tenda aí? Pronto. Tá aí a um lado, vai lá para trás, é bem legal aí. Pronto, pode fechar para eu me concentrar aqui, né? Então, eu acredito, e eu não tenho nada, sinceramente, eu tenho que dizer para vocês que estando lá na Galileia, dos gentios, no Ceará, eu estou muito longe dos trends, né, do modismo, né? Mas a pessoa diz assim, você é pentecostal, neopentecostal, você é da integral, da missão do seguinte, integral é minha comida. Não, você já viu fulano, Beltrano? Não, rapaz, eu não vejo isso aí não, cada um com a sua bandeira, tudo bem. Não, mas o fulano era assim, agora é assado. Eu vou lá me alimentar disso. Né? Cada um tem seu reduto, sua bandeira, eu sou discípulo de Jesus. Então eu não estou nem aí com isso, eu não vou deixar minha cabeça ficar gravitando de um lado para o outro, ou achando que as pessoas têm que me dar uma etiqueta para eu me sentir o cara da vez. Desculpa aí, eu não vou vestir camisa de ninguém. Até do ponto de vista político, eu não tenho que vestir, eu tenho história, eu tenho preferências,
Mas eu vivo sob um governo petista no Ceará. E me dou muito bem com todos eles, né? Como me daria bem com um governo de direita em qualquer outro canto, desde que eu não perca a minha sanidade e eu não seja obrigado a me calar diante da injustiça. Essa música que foi tocada aí, ela nasceu lá na IBC. Carlinhos Félix gravou, passou lá e viu. Tem muita coisa linda que é produzida lá. Eu prego e passo a mensagem para o pessoal do louvor. No domingo tem uma música nova. Então a gente canta muito. A nossa enologia tem muito a ver com aquilo que está pautado na palavra de Deus, né? Na pregação. Enfim, eu preciso voltar para a história aí, falando sobre esse evangelho encarnado, né? Esse evangelho em que você ensina o crente a integralidade da fé, em todos os sentidos. E eu falando desse demônio que eu vi no córrego. E no domingo, eu falando lá para o pessoal, passei ali e vi um demônio. E aí o pessoal intrigado com esse negócio do demônio, que demônio era esse, né? Aí depois eu tive que revelar para eles, meus irmãos, o demônio que eu vi ali naquele córrego era um pneu. Tinha um pneu. Pneu é um demônio. Se não era o demônio encarnado num pneu, era encarnado em alguém que jogou o pneu ali. Porque ecologia não é uma coisa de ONG. Nós entregamos muitas das coisas que são de Deus, da Bíblia, por isso que nós perdemos a relevância na sociedade. Entregamos para o politicamente correto, para os caras de ONG, para o partido A, partido B, falando sobre direitos humanos. Meu Deus, quem é que mais tem paixão pelo perdido e cuidado com o oprimido do que Jesus? Tem? E por que as pessoas não nos veem com essa bandeira, mas veem as ONGs? Por que tem que ter um Greenpeace cuidando de ecologia no meu bairro? Não, isso aqui é nossa bandeira. Tem um demônio naquele lugar ali. E quando terminou o culto, um irmão correu lá antes de terminar e ficou ali do lado, queria falar comigo, eu baixei, ele disse, o demônio foi expulso, pastor. Porque eu ia entrar dentro do córrego para tirar aquela porqueira lá, mas quando eu falei e revelei qual era o demônio, o irmão correu lá, expulsou o demônio. Tirou o pneu. Os peixinhos estão felizes, está tudo bem, né? E assim nós ensinamos a congregação a viver um cristianismo que encarna no dia a dia e na vida, que não é templário, que não tem a ver só com a questão sacerdotal. Aquela propriedade, aquela tenda, é só um lugar de encontro do povo de Deus para celebrar. A igreja no Novo Testamento se reunia no templo e de casa em casa. Certo? Aí, tá vendo? Não falei que era templo. Só que vocês não estão entendendo o que é. Vocês entendem, né? E é assim que eu falo, para quem não entende. A história de que a igreja se reunia no templo era a mesma coisa que eu dissesse e falasse hoje em termos pós-modernos e século XXI. A igreja de Jesus se reunia no pátio da Aparecida do Norte e de casa em casa. Igualzinho. Ou não? Não sei. Comparar a Aparecida do Norte com o Templo de Salomão, você quer que eu mando você lá para Iurde? Para ficar mais bíblico? Porque o templo naquela época ainda sacrificava animais, ainda vivia na velha aliança, e os caras do templo foram os que mataram Jesus. Percebe? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido imolado na cruz do Calvário. Era para ter cessado aquele sacrifício. Portanto, eles estavam fazendo algo ali que não tinha nada a ver com o Messias. E onde é que eles estavam? No pátio do templo. E eles iam para lá. Era a referência de quem tinha ainda ligações com o Velho Testamento, com o judaísmo e com tudo que representava a lei. Não existe nenhuma beatificação ou santificação daquilo que era conduzido lá no templo. Eu vou a Jerusalém, estou torcendo aí para construir o terceiro templo lá, mas isso é problema deles.
Não é problema meu, é problema do relógio de Deus, que não tem nada a ver comigo. Eu sou da igreja de Jesus, eu estou esperando o arrebatamento do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com sacralização daquilo que significa símbolos do Velho Testamento. Então a igreja não se reunia numa sinagoga, como a gente pensa, ou num templo formal, como a gente pensa, para justificar no Novo Testamento qualquer tipo de semelhança ao Velho, em termos de linguagem com aquilo que nós fazemos. A verdade é que o uso dessas coisas nos levam exatamente àquela questão de tornar célebre o nosso nome e transformar o templo num lugar. Eu não vou abrir agora porque não dá tempo e talvez a gente pode passar logo para as perguntas, mas eu tenho uma fala que fica aqui no meu coração querendo bater e dizer, agora esse é o assunto, que é a história que nós ensinamos a IBC, a igreja lá, é o seguinte: nós como batistas, né, da minha denominação e a minha igreja, nós somos especialistas em eventos. Ninguém nesse planeta arruma cadeira melhor do que nós. Se tiver umas cadeiras bagunçadas assim, certo? Vai começar uma reunião, quem é que melhor alinha as cadeiras? Nós. Ninguém melhor trabalha com microfone, voz, louvor. Às vezes o templo é desse tamanho, né? O templinho que chama. As caixas são enormes, aquele som maluco que os crentes tudo surdo, com problema de encobrimento, mas toma louvor. A gente sabe fazer muitos watts, né? Microfone, alto-falante, pedaleira, Twitter. Aí vai, a gente sabe, tem? Leva lá, culto na praça, a gente leva o aparato. A banda, a gente sempre... Aqueles caras que estavam tocando lá, tudo forrozeiro, que foi convertido e abandonou as bandas lá. São músicos profissionais. Quando o Fagner vai tocar, os caras daqui do sul, de Javan, chama todos os caras da igreja. Porque são profissionais que já tocaram com ele, já tocaram em banda. Tem vocalistas de banda que abandonaram. Então, fazer evento... igual aquele ali, nós somos especialistas em eventos. Qual foi a grande virada? Nós temos que nos especializar em encontros, não eventos. E o encontro é primeiro com Deus, e aí é sozinho, quietinho, na pausa. Ensinar o povo de Deus a ter o seu encontro com Deus a cada manhã. Pegar a palavra de Deus e entender que ela não é para ser estudada, ela é que promove o encontro tipo um WhatsApp. Entendeu? Então eu faço 2 perguntinhas, que isso aí não é nada de novo debaixo do sol, mas a gente ensina cada crente lá a fazer as 2 perguntas todos os dias de manhã. Qual é a pergunta? Eu estou abrindo aqui meu zap divino em Filipenses. E aí eu digo assim, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Porque eu tive encontro com ele. Cara, eu não posso sair do mesmo jeito. E foi de madrugada, foi de manhã. Foi hoje, eu tive encontro com ele, hoje de manhã, lá no meu quarto. Cara, não era nem para pregar, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui com você. Ele falou comigo hoje. E eu tomei uma decisão na minha vida. Decisão pode ser só contemplar, adorar, amar, me alegrar, confirmar, achar ruim, dizer que não quero, que não estou afim. Mas eu tive um encontro pessoal com Deus. Então nós ensinamos cada discípulo lá a pregar a palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus e fazer o que lá a gente chama de mapa. Só uma palavrinha boba para ensinar o povo. Medita, abre, planeja e avalia. Né? Então, abre a palavra de Deus porque eu ensino, nós temos que ensinar o povo a ter um encontro com Deus. Moisés fez isso no Velho Testamento. Ele tirava o povo e levava o povo para fora do arraial para um encontro com Deus. Todos os grandes movimentos da história, eles partiram de um encontro que o povo teve com Deus. Por exemplo, o Êxodo, a gente vê o filme, os 10 Mandamentos. Qual foi o grande evento dos 10 Mandamentos? O Mar Vermelho, cara. Aí a gente quer abrir o mar no domingo à noite. Tome o cajado. Quer ver, povo? Como eu sou poderoso? Vai pular. Grande Moisés, grande pastor, grande pregador, grande missionário, grande avivalista. E a gente vai atrás dos caras aí.
Mas para mim, na minha leitura, o evento mais importante que aconteceu no Êxodo não foi a abertura do Mar Vermelho. Foi dentro de casa, família, cordeiro. Foi ali, ó. Ali é que foi o negócio. Então, em primeiro lugar, nós ensinamos o povo a ter um encontro com Deus no sentido individual, pessoal. Eu preciso disso. Esse é meu combustível. Eu já teria perdido meu ministério, minha vida, minha família, se eu não tivesse preservado isso na minha vida. E eu não faço isso porque eu sou bonzinho, nem porque eu sou piedoso, eu não sou nada disso. Eu preciso de disciplina do Espírito Santo de Deus. Ou eu acordo de joelho todo dia de manhã, ou eu vou me lasco, como diz o cearense. Não adianta. Minha mulher me chama logo cedo, bem, vamos ver, para. Não. Mulher, está vendo que eu não me encontrei com o homem ainda? Deus quer falar comigo. Para aí, não vou não. Então, é prioridade na minha vida. Você pode se encontrar com Deus todo o tempo, lindo. Eu estou na presença de Deus em todo lugar, toda hora, todo tempo. Tá, é legal. Mas eu quero a tua agenda, cara. Eu quero que você olhe no meu olho. Eu quero que você preste atenção no que eu tenho para lhe dizer, ou não? Ou você está em casa e está presente, significa que você está, hein? Quando você senta numa sala que tem 4 meninos olhando no celular, eles estão? Eles não estão. Eu tenho 4 netos, quando eles vão lá para casa, eu já digo logo, não traga esse negócio para cá não, porque se for para ficar lá em casa vendo o celular, melhor você fica aí, eu fico aqui, a gente se vê na nuvem. E como eu sou aventureiro, aí eles curtem. É legal, hoje nós vamos na casa do vovô. Por que vai fazer na casa do vovô? Cara, nós vamos andar no meio da rua. Aí eu saio com eles no meio da rua, tira tudo. Aí eu desço barranco, subo o muro, trepo num pé de árvore, vou nas dunas, saio para lá, faço aventura. Não dá tempo, aí a internet perde feio. Mas por quê? É encontro, cara. Encontro é pessoalidade. Então não vem com esse papo de que você está na presença de Deus todo o tempo, porque o diabo também está. Não vem com esse papo de que você está na presença de Deus, porque Deus também está no inferno. Ou não? Ixi, fumaça na cabeça do povo. Nada subsiste sem a palavra do poder de Jesus. Nem o diabo, nem o inferno, nem a chama, a mais terrível que tenha, é Ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. A presença de Deus num lugar pode significar o quê? Sustentação de vida, pode significar o quê? Condenação, mas pode significar íntima comunhão, não é não? E é isso que Ele quer estabelecer comigo. Mas gente, isso daqui não é papo de púlpito não. Isso aqui é coisa que a gente ensina cada discípulo a viver isso. Então, quando nós nos reunimos em grupos, nós temos lá grupo pequeno, certo? Mas não é nem MDB, nem PCB, nem 12 não sei o que, G1, G5, MDA, MDB, não é nada disso. O negócio lá é outra coisa, não tem nenhum nome assim, mas a gente chama de grupo de relacionamento. Por que é grupo de relacionamento? Porque não está baseado no evento, mas no encontro. Então nós nos reunimos, quando nos encontramos, sabe o que acontece? A ministração, você abre a boca e diz o que Deus falou ao seu coração essa semana. Depois você, partilha. Lembra daquela palavrinha de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14? Quando vos reunis, não tem salmo, não tem doutrina, não tem isso, tem aquilo. Não é assim? O Paulão sabia a fórmula. A gente perdeu a fórmula, porque a gente se reúne e lá vem o guru com uma lição bíblica para dar. O cara abre para abrir alguma coisa do problema, ele tem um sermão para dar, porque todo crente é treinado para ser o cara lá da frente dando sermão no povo. Ele não consegue ficar quieto. Então nós ensinamos nosso pessoal, e você pode aprender isso no Celebrando a Restauração, fala na primeira pessoa, mulher. Irmã, partilha aí. Ela abre a Bíblia, porque nós, a Igreja do Brasil, o Senhor está nos dizendo. Que negócio de nos dizendo, mano? É para você. Aí você abre a boca assim, Deus me falou, eu decidi fazer assim. Ai, como é difícil a primeira pessoa do singular para o crente. É o crente. E quando os caras vêm de outra igreja, e quando é pastor, que vem aí, senta lá no meio do grupo, o cara, eu digo, não, meu irmão, você é duro, viu?
E quando a irmã conta um problema, um negócio, ele tem logo um versículo. Ai, não tem paciência, né? Nada. Imagina o samaritano cuidando daquele cara lá. Toma um versículo da Torá. Toma o Nefilim. Kitubim. Nabiá. Aí, não, mas nada disso. Limpa o cara aí, meu. Dá um abraço nele, suja teus negócios aí, manda ele para um canto, provê para o cara. Ama, Deus vai fazer a obra na vida dele, né? Então, as partilhas lá, nós entendemos que o indivíduo tem um encontro pessoal, tem um encontro no grupo, onde ele partilha sobre o encontro, e quando os GRs, os grupos se encontram no domingo, é o encontro dos encontros do encontro. Aí nós vamos celebrar, o povo já vem cheio, você calar a boca lá, o negócio funciona do mesmo jeito. Tem hora que eu digo, pai, depois desse louvor, esse caba cantando aí, igual esse irmãozinho aí, o Baruque aí, né? E vai falar mais o quê? Não, tem hora que pai, não tem nada que falar aí não, né? Mas é lindo, aí você pode até falar, o povo acha legal, aplaude, acha bom e tal, mas eu não acho que ali é o único abastecimento, porque já houve um encontro pessoal, um encontro no grupo, um encontro, e tudo se relaciona com um encontro pessoal. Você torna Deus pessoal, o Evangelho pessoal, e assim a coisa caminha. Aí o resultado é tudo isso que Deus tem mostrado aí. Gente, apareceu alguma pergunta aí? Vamos lá. Gente, nós temos algumas aqui, vamos tentar ganhar tempo para responder todas. Eu vou por ordem de chegada aqui, né? A primeira é que precisa haver uma ruptura com a atual eclesiologia catolicizada, é certo. Mas por onde começar? Que caminhos trilhar? Ao meu ver, começa pela igreja que está no teu coração. Já ter certeza de que você está afim, que você entende isso, né? Eu acho que eu tinha isso muito claro, eu nunca comprometi a visão que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu não fui atrás de salário, eu não fui atrás de um cargo, de uma postura, de nada. Mas aí eu tive que ser paciente. Um princípio muito simples, para não compridar demais, você tem que respeitar o turning point, a volta, o cavalo de pau, de um jet ski versus um transatlântico. Então, se você está numa igreja centenária, pesada, é um transatlântico, vai levar tempo. Quem tem um jet ski na mão, uma igreja menor, muito mais fácil, né? Então eu penso assim, é muito cuidado, muita cautela. Eu estou falando de uma história de 36 anos, certo? Não estou contando a história de um dia para o outro. Eu permaneci lá todo o tempo com eles. Outra coisa importante, quando você olha um núcleo, que você chegou numa igreja, tem 100 pessoas, 50 pessoas, rapaz, você vai se desgastar para mudar aquele povo ali. John Stott dizia, eu tive o privilégio de conhecê-lo lá nos Estados Unidos, e ele dizia uma coisa, que o púlpito é a alavanca que move o mundo, né? E no sentido, é a palavra que vai fazer a mudança, não é você nem o programa. É a palavra de Deus. Não inventa que é a palavra de Deus que vai fazer a mudança com o tempo. Mas também não perca tempo, porque esse é um truque do diabo de você ficar tentando mudar a cabeça das pessoas. Se a tua igreja e tua congregação é pequena, é menor, então, meu amigo, vá lá fora. Eu disse para você que, eu estava dizendo para esse irmão, contando a história dele aqui, né, que estou indo lá, uma igreja de 20 pessoas, negócio lá, eu disse assim, os teus líderes do futuro ainda não se converteram. Vá atrás. Foi o que eu fiz. Os caras estavam lá dentro, segurando o Lázaro, segurando os Lázaros. Eu fui lá fora, achei meia dúzia de pessoas com um estilete na mão. Os caras já entraram com estilete. Quando eles viram o Lázaro, e os velhos aí criam conflito e tal, e eventualmente muitos vão. Eu tenho muita gente lá do início, conservador, que foi mudado pelo poder de Jesus. Eu os amo, mas vocês não representam a minha vida ministerial. E eu não vou ficar aqui lacrado por causa de vocês. Tampouco a denominação, né? Mas hoje as denominações estão abertas, todo mundo está querendo. Não se desgaste, porque isso acaba com você
quando você fica tentando mudar pessoas que nunca mudaram e nunca vão mudar, ou tentar jogar o jogo desses caras. Não adianta. Convicção, Evangelho de Jesus, e traz pelo exemplo. E aí você acaba ultrapassando aquela barreira maior interior. Claro que é muito mais complexo e eu só posso orar por vocês. Né? A gente tem algumas perguntas aqui com relação ao Celebrando a Recuperação, pastor. Então eu vou dar uma resumida aqui. Então seria: como você vê o papel do Celebrando a Recuperação como forma de relacionamento com a comunidade e como implantá-lo na comunidade? Legal, bem rápido, né? Quando eu tive... A Igreja Batista Central de Fortaleza foi responsável por trazer para nós lá, Celebrando a Restauração, certo? Nós trouxemos o programa para o Brasil. Eu tive um encontro pessoal com Rick Warren lá em Willow Creek, junto com Bill Hybels. Foi fortuito, ameaça de incêndio, a gente ficou junto. E eu contei o que Deus estava fazendo, e ele disse: você precisa conhecer, vai lá na Califórnia. Eu fui, não era conferência nem nada, ele me apresentou o programa, eu levei para Fortaleza. E levei com a finalidade de poder adaptar como eu quisesse. Eu tive a carta branca dos donos do negócio para fazer como a gente gostaria de fazer. E fizemos. Na nossa comunidade caiu como uma luva. Então, agora, presta atenção. Celebrando a Restauração, que é um programa de 12 passos, baseado no AA, é didático para você entender que você não é Deus. É um trabalho terapêutico maravilhoso, vocês não têm ideia, porque todos os problemas que vocês enfrentam, pode inventar psicólogo e psiquiatra, vocês não darão conta. Pode formar 1 milhão que vocês não vão dar conta. Nós estamos doentes, em todos os sentidos. E o CR é uma forma comunitária, global, grupal, de uma terapia que, inclusive, a própria psicologia admite, que é esse tipo de terapia de grupo. Então, é muito lindo isso. Os Alcoólicos Anônimos estão no mundo inteiro. Então, o que nós fizemos? Fizemos em Fortaleza lá, mas antes de fazer um programinha para funcionar quarta-feira à noite para os doidinhos drogados, nós fizemos a série Celebrando a Restauração para a igreja toda. Então, o valor, o princípio da restauração é para a igreja toda. Sabe como é que eu me apresento a cada domingo? Oi, eu sou o Armando. A igreja diz: oi, Armando. Eu sou um discípulo de Jesus em processo de recuperação, de restauração. Falo das minhas adicções, algumas que eu já venci, outras que eu ainda luto. Eu sou da descendência de Lampião e eu sou vingativo. Então, outro dia eu ia matando um gato, porque eu estava olhando os passarinhos e os bichinhos dos pintainhos estavam lá. No outro dia não estava mais e eu vi um gato gordo. Eu mato esse desgraçado que comeu os passarinhos, não é não? Então, depois eu fui ver, não tinha nada disso, não era o gato. Então eu acabei não matando o gato, mas eu tive vontade. Então eu vou lá e digo que eu sou isso aí mesmo. E não do trânsito, se você bobear, eu te pego. Então isso ainda existe em mim. Mas eu estou limpo só por hoje, amém? Então, quando nós, liderança, vamos à frente, abrimos nossa vida e falamos abertamente, o povo sente a mesma coisa. E todo mundo continua no processo de restauração dia após dia. Então, existe uma conferência que nós fazemos. Agora, em setembro, vai ter uma conferência lá em Fortaleza, mostrando como implementa o material. Mas antes de pensar no material, pense que é algo que a igreja toda precisa passar. 2 coisas que nós fazemos lá, muito linda, que é o Celebrando a Restauração e o Retiro Espiritual. Muito lindo também, tem toda uma história atrás. Sobre o CR, abriu uma gigante porta para a comunidade. É tanto que hoje é política de Estado. Os presídios têm total abertura para implementar o Celebrando a Restauração. Eu estive agora com o secretário Mauro Albuquerque, aquele xerife que foi lá e botou moral nos presídios de Fortaleza, e ele disse: pastor, como é? Porque ele acabou com o negócio dos crentes visitarem lá. Pastor, não entra, ninguém prega mais nada, nem padre, ninguém. Aí ele me chamou. E ele disse: pastor, como é que nós vamos fazer? Porque eu tirei todo mundo daqui, eu não quero mais esse povo agora aqui, não. Mas esse negócio do celebrando aí, eu preciso saber como é esse negócio.
Aí nós vamos entrar porque é uma matéria, ele entrar como uma matéria. E aí ele disse, isso aí dá para entrar. Nós fazemos um convênio com a fundação, não com a igreja, eu mantenho esse povo fora aí, porque eu estou fazendo uma limpa aqui, eu acredito no trabalho da igreja e dos pastores, mas eu entendo que o trabalho de vocês é um trabalho estrutural, que não é uma visita fortuita, não é um João 3,16 dado para um indivíduo na cadeia. É tanto que os presos nos conhecem. Nós já tivemos casos de sequestro em que a pessoa se identificou como sendo da IBC, o sequestrador devolveu na hora. Nós temos casos assim, porque os presos nos conhecem, não como alguém que faz uma visita de vez em quando ou faz um culto na ala dos crentes, mas que oferece para eles o caminho dos 12 passos. E nós temos descoberto também, hoje nós temos lá na IBC, que foi desenvolvido lá, né, o CR Team, crianças, casais, e nós estamos vendo uma avalanche de casais agora indo para um tempo de partilha, só isso, não tem sermão. Então, é muito lindo, eu espero que vocês entrem em contato e pensem na possibilidade. Tem um irmão aqui, né, que é lá aqui. Chama Celebrando a Vida lá em Irajá. Mudamos o nome e mudamos toda... o conteúdo mantivemos, mas as regras foram mudadas, adaptando para a nossa realidade. E a gente atende uma demanda social do Rio de Janeiro, que são os problemas emocionais, sobretudo por conta da violência. E a gente batiza muita gente na igreja fruto do trabalho de Celebrando. Olha aí, o nome é qualquer nome. E os princípios são os mesmos, né? Tá? Então vocês vão conhecer, é muito simples isso, eu acho que é um momento precioso para a vida da igreja. Eu vejo gente que não tem nada a ver com a igreja, vivendo, celebrando, vem para a igreja, são batizados, é uma coisa muito linda. Mas, de novo, não é um pacotinho programa, é um princípio e um valor para a igreja toda, a começar pela liderança. Se a liderança não estiver engajada, trava o programa que não vai dar certo. Tem que ser a liderança engajada. E nós estamos lá em Fortaleza para ajudar vocês a forma que for necessária. Nem nos achamos tão competentes assim. Depois fizeram aí o Celebrando a Recuperação, que é uma outra história. O negócio virou um produto que foi vendido muito bem feito e nós pulamos fora dessa história, mas continuamos conectados ainda com Saddleback, né, e somos autorizados porque fomos os primeiros a trazer e convivemos muito bem aí com os vários lados. Tem igrejas passando do Celebrando a Recuperação para o Celebrando a Restauração. Esse negócio não é minha praia. Né? Minha praia é fazer o que Jesus mandou fazer e vamos todo mundo aproveitar do bem que Ele nos deu. Tá? Então, tanto faz, você pode ir para um lado quanto para o outro, o princípio é o mesmo. Pastor, como funciona o processo de consolidação de novos membros na comunidade e se houve um processo com planejamento estratégico para plantação ou revitalização dessa igreja? Esse negócio de planejamento estratégico surgiu num ano, eu achei essa coisa nova, essa coisa no planejamento estratégico nos anos 80, a gente só conhecia Peter Drucker. Aí chegou uma época, vamos fazer um planejamento estratégico. Eu não entendia não se os caras estavam querendo me sabotar ou o que era. Os caras da área de negócios. Tem que ter visão, missão. Isso é lá para os anos 90, né? Esses caras estão falando o quê? Aí eles sentavam na mesa comigo, eu disse, me explica aí, você me explica, você também, você me explica. Aí um explicava uma coisa, o outro era diferente. Aí eu saí da sala e disse, o dia que vocês se entenderem aí, vocês me chamam porque esse negócio está complicado. Aí, pela graça de Jesus, Deus mandou uma senhora, né, que ela dava palestra nessa área, e ela me explicou bem direitinho. Isso que é missão, né? O que é visão? Aí, visão é o que eu quero ser quando crescer. Eu disse para ela, eu tenho cachola, mas se você não me explicar, a ponto de eu ser capaz de explicar para uma criança, sai fora com esse negócio aqui. Visão é o que você quer ser quando crescer. Missão é o que você vai fazer sempre para alcançar aquele objetivo. Legal. Então nós encontramos ali um modelinho, né? E o planejamento estratégico também foi importante. Por quê? Porque muitas coisas que estavam na minha cabeça passaram para o papel. Né? E se tornou propriedade do todo, e não apenas subsistindo porque o Armando Bispo tinha que estar em toda reunião explicando toda hora para todo mundo qual era a direção. Então foi muito lindo. Então a igreja sempre trabalhou essa questão estratégica e nós temos um grupo que trabalha muito estrategicamente nesse sentido. De onde nós queremos que o discípulo saia, para onde nós queremos que o discípulo vá. Mas o que nós fizemos foi
parar um pouco de canalizar isso via púlpito, como aviso que você só dá dali, e começamos a usar as redes. E acreditar na possibilidade de discípulos fazendo discípulos. Aí uns chamam de mentoreamento, chama de padrinho, discipulado. Até essa coisa do discipulado 1 a 1 é muito engraçado, porque o termo grego matetes, de discípulo, é sempre plural. Eu acho que Jesus só andava em bando, e Paulo também só andava em bando. Então eu acredito no discipulado 1 a 1, é legal. Você é meu discípulo. Não, meu discípulo coisa nenhuma, você é discípulo de Jesus. E eu estou contigo. Mas vamos andar em bando, amigo, porque você não pode beber essa coisa, estou bebendo do meu discipulador. Esse papo não dá certo lá. Então a gente entende discipulado como um todo. Então nós investimos na vida do discípulo, no seu crescimento, aprofundamento, oferecemos ensino, e hoje você não precisa construir um prédio, amigo. Está tudo na internet, certo? Quem é estudioso aqui sabe, os grandes livros da teologia, os grandes comentários. Eu estudei lá na América, num lugar onde tinham todas as editoras, o grande Pelé dos comentários do Novo Testamento chama-se ICC, International Critical Commentary. É o Pelé do negócio, certo? Aí eu comprei aquilo caro pra caramba, comprei no século, aqueles livros já rasurados, né? Trouxe para cá, botei na minha prateleira, 3.000, 4.000 livros que eu tenho lá na minha biblioteca. Para que presta tudo aquilo ali? Está tudo na ponta do mouse. Tudo no pendrive, amigo. Então para com isso. O que você faz? Você guia o discípulo para que ele vá à fonte certa. Então você provê, do ponto de vista, usando a internet, usando toda a rede social, e nós estamos fazendo isso com uma certa maestria, porque aí o que eu faço? Eu vou lá, acho os experts no negócio, os caras do Vale do Silício, eu digo, vem cá, vamos fazer isso aqui para a glória de Deus, ajuda aí que eu sou troglodita. Então me ajuda aí, que eu quero botar essas coisas à disposição do discípulo, para ele buscar o seu crescimento. Então você vai em alguns grupos, quando o discípulo foi conduzido nos primeiros passos da vida cristã, daqui a pouco você vê o cara se aprofundando em comentários, em questões geográficas, sociais, históricas, que vai muito além do que você pode imaginar, ou poderia imaginar, construindo uma estrutura de escola bíblica dominical, que se eu tivesse que fazer aquilo na propriedade, eu teria que gastar uma fortuna para construir uma escola, que ficaria cheia no domingo, mais ou menos, e durante a semana, vazia, né? Então nós temos um projeto bem planejadinho, mas nós estamos, né, ainda na construção de tudo isso, porque as coisas mudam, mas é pensado e planejado. A despeito de toda essa organicidade, existe organização, existe muita estratégia por trás. E eu chamo os universitários para me ajudar nessa área, porque eu sou mais de empurrar o pessoal para a visão e não fica teologizando muito aí não, que eu te empurro morro abaixo, né?